alegria, com a graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé. E hoje queremos conversar um pouco sobre um assunto que é muito falado e muitas vezes usado contra a igreja, os templários. Quem foram os templários, ok? É sobre isso que a gente quer conversar hoje. Mas vamos pedir a Deus primeiro a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, hoje vamos conversar um pouco sobre os templários. Mas antes, não posso deixar de lembrar você que a Canção Nova precisa da sua ajuda para continuar todo esse trabalho maravilhoso de evangelização, ok? Então, anote aí o Pix da Canção Nova, pix.doação@cançãonova.com. A maneira mais fácil de você contribuir com a Canção Nova, né? pix.doação@cançãonova.com. Muito bem. E também eu quero mostrar aqui esse livrinho, né? Terço Mariano, como rezar o Terço Mariano. Todo mundo sabe a importância do Terço Mariano. Então, aí a Canção Nova preparou esse livrinho para explicar a você como você contempla os mistérios, né? Os mistérios gozosos, depois o mistério da vida pública de Jesus, depois os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Fácil, você pode passar aí para outras pessoas que não sabem rezar o terço, tá certo? E outro livro muito bonito do Padre Jonas, né? Esse aqui já é bem antigo, mas é uma maravilha. Consolados por Maria, né? Não tem colo melhor para você ser consolado do que o colo da Virgem Maria, pode ter certeza. Tá aí. São obras aí da editora Canção Nova. Você pode adquirir aí pelo telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600. Entende? Muito bem. Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje, as cruzadas, eu quero mostrar aqui um livro muito bom, que eu recebi recentemente a minha biblioteca católica, As Cruzadas, né? A Glória das Cruzadas. É de um autor americano, o nome dele é Steve Weydenkorpt. Muito bom, eu li, recomendo realmente que leiam. E eu escrevi também um pequeno livro, não sei se eu trouxe aqui, eu acho que ele está aqui embaixo. Eu escrevi também um pequeno livro, você sabe o que foram as cruzadas? Aqui também tem bastante coisa. Não tanto como o livro da minha biblioteca católica, mas eu estou colocando porque numa aula só sobre as cruzadas não dá tempo de a gente colocar tudo sobre os templários, né? E os templários têm tudo a ver com as cruzadas, por isso que eu estou colocando aqui o livro sobre as cruzadas, ok? Pode não entender bem. Agora, também nos nossos livros de história da igreja, eu coloco aí toda a questão dos templários. Vamos ver. Então, os templários, eles constituíam o quê? Uma ordem de cavaleiros militantes, ou seja, militares, né? Sendo a mais antiga de todas, né? Da Idade Média, os cavaleiros eram algo assim muito conhecidos e famosos na Idade Média, e os templários foram fundados, né, em 1119, exatamente durante as cruzadas, por isso que eu estou mostrando aqui o livro das cruzadas, né? Foi fundada, né, os templários, por um francês chamado Hugo de Payens, que era um francês católico, e mais 8 cavaleiros franceses que se uniram numa família religiosa, ok? Bom, na Idade Média,
o cavaleiro, ele era assim algo nobre, né? Era uma figura assim que era almejada pela juventude, né? Bom, essa organização ela foi ligada pelos votos habituais, veja, pobreza, obediência e castidade. Então, os templários eram verdadeiros monges armados, eram monges e eram militares, mas faziam voto de pobreza, castidade e obediência, além de um voto especial de defender com as armas e proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. O que acontecia? Nesse século XI e XII, muitos peregrinos iam à Terra Santa. E a Terra Santa estava na mão dos muçulmanos, que matavam os cristãos, perseguiam. Então, os templários eles faziam essa proteção. Assim que começou o trabalho deles. Bom, o nome deles, templários, se deve ao fato de que o rei cruzado Balduíno II de Jerusalém, depois que a primeira cruzada tomou Jerusalém, ficou ali reinando o rei Balduíno, né? E ele colocou à disposição dos cavaleiros templários uma habitação que se achava ali na esplanada do Templo de Salomão, hoje onde existe a mesquita Al-Aqsa dos muçulmanos, onde era o Templo de Jerusalém. Então, por isso ficou cavaleiros templários, porque eles receberam um local para viver esses seus cavaleiros, para ter um quartel ali, né, na região do templo, daí vem o nome templários. Bom, uma coisa que é importante entender é que a sociedade medieval tinha um grande apreço por esses monges guerreiros, pois eram homens que eles aceitavam a pobreza e a morte no campo de batalha para defender os peregrinos. Então, claro que eles eram amados, né? Eles recebiam muitas doações e também criaram um sistema precursor de bancos que existe hoje, né? Depósitos e saque com letras de câmbio. O que acontecia? Ele saía lá da França, ia para Jerusalém. Para não ter que levar dinheiro, o que eles faziam? Depositavam dinheiro, vamos chamar, de bancos dos templários. Quando eles chegavam lá em Jerusalém ou em outros lugares, eles sacavam esse dinheiro. Então, eles acabaram inventando esse tipo de depósito de banco, né? Bom, a Ordem dos Templários, ela foi inicialmente muito pobre, mas em breve ela atingiu um apogeu, especialmente depois que São Bernardo, doutor da Igreja, olha aí, demonstrou grande interesse por eles, tomando parte notável na redação da regra dos Templários. Olha que coisa bonita, São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja, ajudou a escrever a regra dos Templários, ok? Bom, os cavaleiros, eles foram favorecidos pelo Papa Inocêncio II, que foi Papa de 1130 a 1143, e foram altamente beneficiados por doações que tornaram a ordem assim muito rica. E chegou a ponto dos templários se tornarem uma ordem não só na França, mas em outros países até. Porque também peregrinos da Inglaterra, peregrinos da Itália, peregrinos de Portugal, peregrinos da Alemanha, iam também para a Terra Santa. E quem protegia-os eram os templários. Então, os templários eles se tornaram bastante ricos, porque eles ganharam muitas propriedades, fazendas e coisas desse tipo, e o número deles cresceu muito. E eles constituíram, então, um exército, né, de monges armados para combater exatamente lá os muçulmanos que na Terra Santa, principalmente, estavam destruindo o Santo Sepulcro. Eu já mostrei aqui numa outra aula sobre, né, as cruzadas, né? Eu já mostrei aqui outras coisas que completam essa aula. Bom, o seu hábito era um manto branco, sobre o qual estava traçada uma cruz vermelha, juntamente com os joanitas, ou cavaleiros hospitalares, que eram outro tipo de cavaleiros, que eles cuidavam mais de hospital em Jerusalém, né? Tendo em vista os feridos, porque os cruzados eles entraram em guerra contra os muçulmanos. Eu já contei que, desde que Maomé fundou o islamismo, no ano 622, até o ano 1094, ou seja, 4 séculos,
os muçulmanos pressionaram violentamente a Europa tentando destruir o cristianismo. Então, quando a gente estudou aqui as cruzadas, ficou claro, e esse livro aqui mostra muito claro isso, que as cruzadas foi uma guerra de legítima defesa. Porque senão realmente os muçulmanos iam tomar conta, iam destruir o cristianismo na Europa. Isso os historiadores cristãos são unânimes em dizer. Bom, a partir das pregações de São Bernardo é que a ordem ganhou força. Foi ele quem apresentou ao Papa Honório II a causa dos templários. Veja, então os templários estão perfeitamente entrosados com a igreja. São Bernardo ajudou a fazer as regras dele. São Bernardo foi um dos santos mais importantes do século dele. E ele apresentou ao Papa os templários. Bom, isso aconteceu no Concílio de Troyes, em 1129. São Bernardo mostrou que não era incompatível ser guerreiro e ser religioso. Olha que interessante, no contexto da época. Por quê? Porque defendia exatamente, numa guerra de legítima defesa, defendia o cristianismo. Bom, tratava-se de uma dupla batalha, lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo. Então, os templários lutavam contra si mesmo, ou seja, contra o pecado, porque eles faziam voto, como eu disse, pobreza, obediência e castidade. E a luta contra os inimigos de Cristo. O custo de pertencer à ordem dos templários era alto, porque cada cavaleiro tinha que custear a sua viagem, a sua armadura, escudo, etc., né? Armas e cavalos. Então vejam, é realmente uma coisa que é movido pela fé. A gente tem que entender as cruzadas, os templários, no contexto da cristandade da Idade Média, do ano 1100, mil e pouco. Né? Bom, São Bernardo de Claraval, ele conciliou as virtudes monásticas, a virtude de monge, com as virtudes militares de um digno cavaleiro de Cristo. Gente, eu estou falando de São Bernardo, doutor da igreja. Bom, as principais virtudes do primeiro eram o quê? A mansidão, a prudência e a temperança. E as do segundo eram o quê? As virtudes militares, coragem, fortaleza e justiça. Isso estava na regra dos templários que São Bernardo colocou. Primeiro tipo de virtude que vocês vão viver, né? Mansidão, prudência e temperança. E na ordem militar, vocês vão ter coragem, fortaleza e justiça. Né? Muito importante, né? Bom, São Bernardo escreveu o seguinte, abre aspas, pretendo falar de um novo tipo de cavaleiro, absolutamente desconhecido nas eras precedentes, que sem poupar energias, trava uma luta num duplo fronte. Uma luta contra a carne e o sangue, o pecado, né? Mas também contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Veja, São Bernardo, doutor da igreja, ele está falando de um novo tipo de cavaleiro. Por quê? Porque havia um cavaleiro na Idade Média que era assim, só fanfarrão. Não tinha voto de pobreza, nem obediente, nem castidade, nem nada. Era um cavaleiro que lutava nos exércitos dos senhores feudais e que era encantado pelas mulheres e festas. Não, São Bernardo está falando, eu estou falando de um novo tipo de cavaleiro, que ele vai lutar contra ele mesmo, das suas fraquezas, contra os seus pecados, e vai lutar como um militar em defesa da fé. São Bernardo pensou em detalhes como os templários deveriam então viver. Alimentação frugal, proibição do recrutamento de crianças, não podia ser criança, né? Teste de recrutamento entre os adultos, tinha um recrutamento, um teste para saber se tinha condições. Havia muitos viúvos, não eram viúvos velhos, eram viúvos novos, que tinham perdido a esposa por qualquer motivo. Proibição de conversa sobre experiências sexuais. Tudo isso está na regra deles. E os templários deveriam ficar separados dos cavaleiros seculares, homens com idade entre 30 e 40 anos em geral. Tudo fazia parte das regras. Homens que queriam expiar seus pecados, queriam indulgências que expiassem um
passado vergonhoso e fazer digno de louvor em vida. Então, muitos se tornavam cruzados, assim, meio que por penitência, meio que para ganhar o céu, para vencer com indulgências, né, os seus pecados passados. É outra coisa que a gente encontra na regra deles. Para ser um bom templário, era necessário atender a 4 pontos. Quais são os 4 pontos? Ter vigor físico, claro, para ser um soldado tem que ter vigor físico. Coragem ligada ao senso de honra. Lealdade ao grupo e espírito de sacrifício. Veja, era um grupo realmente extremamente determinado, né? Na ordem dos templários havia o grão-mestre, que era considerado o superior, que era escolhido por eleição, possuía autoridade sobre todos os templários. E seu prestígio era tal que, por exemplo, nada no tesouro poderia ser tocado sem a sua permissão. Então havia uma hierarquia e havia então o grão-mestre, que era o superior. Beleza? Vamos fazer um intervalo e nós já voltamos. Meus amigos, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Quero mostrar a vocês um livro que eu publiquei agora recentemente, O Triunfo da Igreja. Parece um nome ousado, né? Mas não é. Cristo prometeu para a igreja que a igreja nunca seria vencida, ou seja, ela ia triunfar. E, na verdade, o que eu mostro nesse livro aqui? Todas as lutas que a igreja enfrentou e que ela venceu. Aqui, inclusive, bem na orelha do livro aqui, eu coloquei uma frase do Frederico Ozanam, o beato que fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, né? E o beato Ozanam diz assim: todos os ataques que se dirigiram contra o cristianismo foram prelúdios de outras tantas vitórias da igreja. Olha aí, todos os ataques que se dirigiram contra a igreja, né, foram, né, prelúdios de outras tantas vitórias da igreja. E é verdade. A igreja começou primeiro enfrentando a perseguição dos judeus na Palestina, depois perseguição dos romanos, venceu, o Império Romano se tornou cristão. Depois enfrentou a perseguição das heresias e venceu todas as heresias, arianismo, macedonismo, monotelitismo, monofisismo, iconoclasmo e tantas coisas. Depois a igreja enfrentou, mais modernamente, enfrentou os muçulmanos, que até hoje, né? Enfrentou o nazismo, o comunismo, a Revolução Espanhola, a Revolução Mexicana, esse laicismo anticatólico de hoje, enfim, e no entanto a igreja está aí, ó. Então é um triunfo. Então esse livro aqui é o resumo, toda essa luta da igreja de muito sangue, mas de muita vitória. Bom, mostrar a vocês um livro sobre as cruzadas, que tem muito a ver com a aula que nós já fizemos aqui sobre cruzadas. Quero mostrar de novo porque é um livro muito bom, da minha biblioteca católica, né? Eu escrevi também um pequeno livro, Você Sabe o que Foram as Cruzadas? Esse aqui é pequenininho, é baratinho, mas ele é bem completo, né? E também no livro da História da Igreja, da coleção de 3 volumes que eu escrevi, o volume da Idade Média também tem aqui o capítulo sobre as cruzadas e também sobre os templários. Bom, vamos em frente na nossa caminhada. Eu falava então que os templários, eles tinham um chefe que era o chamado grão-mestre e que todos o obedeciam 100%. Um exemplo de obediência e de coragem dos templários é visto, por exemplo, no cerco da cidade de Antioquia durante a primeira cruzada, né? Os muçulmanos estavam prestes a tomar a cidade, mas os templários bloquearam o caminho com o próprio corpo, a fim de cumprir a missão de defender os cristãos. E ali morreu muita gente, né? Em 1187, o sultão muçulmano Saladino, ele derrotou os cristãos na batalha de Hattin e prenderam o rei, né? E 230 templários. Isso foi durante as cruzadas, né? Eram homens que tinham escolhido dar suas vidas pela igreja, os templários, por causa da fé em Jesus Cristo. Foi-lhes dada uma escolha entre 2 opções. 230 templários foram presos pelos muçulmanos.
foi dada a eles duas opções: converter-se ao islamismo ou morrer. Os 230 escolheram a morte. Está aí, estão vendo? Falam muito que os muçulmanos eram bonzinhos, prenderam 230 templários. Vocês escolhem, ou vocês abraçam o islamismo ou morrem. 230 escolheram a morte. Bom, um problema sério que os templários enfrentaram foi o rei Filipe IV da França, que era um rei assim absolutista, não é? Por volta do ano 1300. Não é? Ele, movido pela cobiça do poder e dos bens dos templários, como já falei, tinham bastante bens, o rei Filipe IV da França estava de olho neles. Queria provocar a extinção dos templários, exatamente para ficar com os bens deles. Em vista disso, desde 1305, ele começou a perseguir, com terríveis perseguições, os cavaleiros templários. Dizia que, por ocasião da recepção na ordem, na entrada da ordem, os cavaleiros deviam cuspir e calcar a cruz com os pés, negar a Cristo, adotar um ídolo chamado Baphomet, que é um ídolo, né, diabólico, obrigar-se à sodomia, à compra de cargos religiosos e a outras práticas vergonhosas, mas era tudo mentira. Recentemente, inclusive, o Vaticano reestudou toda a questão dos templários e chegou à conclusão que eles não tinham nada disso, não eram herégicos. Gente que ia para frente de batalha, morria por causa de Jesus Cristo, ia calcar a cruz com os pés e negar a Cristo, ia adorar um ídolo diabólico, pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, pura propaganda do seu Filipe IV, como acontece com as propagandas contra a igreja, para tentar destruir os templários, e ele conseguiu, para poder ficar com os bens dos templários. Bom, em 1307, o Papa Clemente V, que era um papa francês, fraco, pressionado pelo rei Filipe IV, ele prometeu, né, a este fazer um inquérito a respeito dos pretensos crimes dos templários. O Filipe IV foi lá para o rei, o Papa levou essa série de acusações falsas, e o Papa disse: eu vou investigar. Bom, aí nós temos que entender uma coisa muito importante, gente. A França é a chamada filha primogênita da igreja. A França era o país mais cristão. O Papa não podia comprar uma briga feia com o rei, senão o rei tirava a França da Inglaterra. Lembra que o Henrique VIII tirou a Inglaterra da igreja. Então o Filipe IV podia tirar a França da igreja também, só que antes. Então os papas, eles sempre tiveram que negociar com esses reis muito fortes. E a gente vai ver isso durante séculos. Aquela história, às vezes é melhor você perder um anel do que você perder um dedo. Muitas vezes a igreja, quando era uma coisa assim extremamente rigorosa, a igreja cedia um pouco por causa do povo. Né? Bom, então o seu Filipe IV, rei da França, 1360, levou para o Papa Clemente, que era um Papa francês, então ele podia pressionar. Né? O rei, porém, não esperou o procedimento do Papa e mandou prender todos os templários na França. Olha aí. Inclusive o grão-mestre, né? Que se chamava Jaime ou Tiago de Molay. Né? Bom, cerca de 2.000 homens foram presos na França, templários. Perseguição terrível. Confiscando todos os seus bens na França. Fora da França ficaram mais ou menos uns 1.000 ou 2.000 templários ainda. Bom, Filipe IV, o que ele fez? Ele era um rei muito forte. Ele exortou outros reis a seguir o seu exemplo e mandou aplicar a tortura aos irmãos templários para extorquir deles todas as confissões de interesse dele. Entende? Confessar que pisavam na cruz, cuspiam na cruz, que não sei o quê. Entende? E claro, né, ali diz que o próprio grão-mestre, já ao quebrado de tortura e de tudo, né, ele até exortava por carta os seus súditos
a confessar logo. Dizem que até isso chegou a acontecer. Bom, verdade ou não verdade, né? Filipe IV espalhou para os outros países essas calúnias todas contra os templários, e Filipe IV dava a crer que essas medidas eram tomadas de acordo com o Papa. Mas o Papa não tinha concordado com ele, quando na verdade eram todas de iniciativa e responsabilidade do rei. Quer dizer, o rei queria mesmo acabar com os templários, porque de certa forma ele tinha um pouco de medo também dos templários, não é só por causa dos bens, que os templários se tornaram, de certa forma, uma força meio multinacional. Vocês estão vendo que tinha templários na França, mas tinha também nos outros países já. Bom, a princípio, Clemente V protestou e exigiu a libertação dos templários que foram presos. Deixou-se, porém, convencer pelas confissões que foram extorquidas na base da tortura, em 1307. E mandou aos outros soberanos que prendessem os templários e confiscassem os seus bens em favor da igreja. Bom, aí dizem os historiadores que aí o Papa Clemente V não teve pulso realmente para não fazer isso. O próprio Papa, em Poitiers, na França, em 1308, ele ouviu o depoimento de 72 templários que Filipe IV mandou para ele, mas tudo na base da ameaça da tortura. Bom, então, cada vez mais convencido da culpabilidade da ordem, Filipe IV ordenou uma nova perseguição em 1310. Foram de uma só vez queimados como heréis 52 templários em Paris, pelas mãos do seu Filipe IV. E outros morriam nas cadeias, nos cárceres, sob tortura. Quer dizer, foi uma perseguição arrasadora. Bom, o Papa convocou um concílio e a decisão última foi confiada a um concílio ecumênico que se reuniu em Viena, na França, de outubro de 1311 até maio de 1312, foi o 15º Concílio Ecumênico. Nesse 15º Concílio Ecumênico, né, além da causa dos templários, o sínodo devia examinar as acusações também contra Bonifácio VIII, que tinha sido Papa também, tratar das necessidades da Terra Santa e outras coisas, da reforma da disciplina da Igreja, etc. Bom, quanto aos templários, os conciliados, os bispos, queriam, né, que se continuasse o processo, pois até então nada se havia encontrado que motivasse a supressão da ordem. Olha aí, o concílio convocado pelo Papa chegou que não tinha nada que condenasse os templários. Mas aí o Papa Clemente V, pressionado pelo rei Filipe IV, que estava presente no concílio, olha que interessante, o Filipe IV foi ao concílio. Houve por bem abolir a ordem dos templários mediante a bula Vox in Excelsis, em 22 de março de 1312. Né? Mas o texto do Papa diz assim, abre aspas, não em sentença judiciária, mas como medida de prudência administrativa baseada nas faculdades da Santa Sé. Ou seja, o Papa extinguiu os templários, mas não em sentença judiciária, ou seja, não por culpa, mas apenas como uma medida de prudência administrativa baseada nas faculdades da Sé Apostólica. Bom, não vamos aqui julgar o Papa nem a condenação, mas a gente sabe que a situação não era fácil para o Papa, porque realmente o seu Filipe IV era, né? A gente sabe como é que os políticos agem quando eles têm força, não é? Bom, o Papa não quis julgar os templários do ponto de vista ético nem disciplinar. Ele julgou, porém, que a existência dos templários era um foco de distúrbios no mundo cristão da época, então, por prudência, era melhor extinguir os templários. Bom, esta distinção obteve o consentimento da maioria dos bispos no concílio. Os bens dos templários foram, em parte, atribuídos a outras ordens religiosas, em parte caíram nas mãos dos príncipes franceses.
Filipe IV ainda conseguiu do Papa um processo especial contra alguns dignatários da ordem. Uma comissão de eclesiásticos os condenou à prisão perpétua, né? O grão-mestre da ordem e o grão-preceptor na Normandia foram queimados vivos em 1314 por terem retratado confissões anteriores e terem declarado a ordem inocente. Então, o que se diz? Que eles, sob tortura, eles confessaram o que não fizeram. A gente entende isso, a fraqueza humana, mas depois eles voltaram atrás. Por isso, o grão-mestre e o grão-preceptor foram queimados vivos. Bom, a tragédia dos templários é mais um testemunho do predomínio do poder dos reis sobre a igreja. Isso foi muito ruim para a igreja. Isso começou, gente, desde Constantino, no ano 313. Como os reis eram católicos e a igreja ficou meio ligada a eles, esses reis deram muito trabalho para a igreja. E um caso típico, você vê que depois do Filipe IV, ele conseguiu do Papa Clemente V fazer o quê? Ele conseguiu tirar o Papa de Roma e levar para Avignon, na França. E os papas ficaram 70 anos na França, de 1300 a mais ou menos 1370, onde todos os cardeais eram franceses. Quer dizer, virou uma igreja francesa. E o Papa lá em Avignon. Depois de 1370, que com o trabalho de Santa Catarina de Sena, Santa Brígida da Suécia, o Papa conseguiu voltar para Roma. Mas só em 1300, tudo por conta desse rei Filipe IV o Belo. Bom, de modo especial, evidencia que a Inquisição, que funcionou no caso aí dos Templários, se foi tornando mais e mais um instrumento na mão do poder político para eliminar todos os adversários dos reis e dos príncipes. Isso aconteceu com Joana d'Arc também. Eu conversei aqui com Joana d'Arc, né? Um programa com o professor Tonon, né? Os príncipes católicos usaram da Inquisição, como aconteceu, por exemplo, também na Espanha, né? Bom, então, esse estudo tem que ser feito com profundidade, por isso que eu estou mostrando a vocês esses livros, porque não é um assunto fácil e é um prato cheio para se bater na igreja. Mas quando a gente estuda profundamente a coisa, a gente percebe que esses cavaleiros templários eram homens de fé. Basta dizer que fazia voto de pobreza, obediência e mantinha com os próprios recursos a sua armadura, a sua despesa, a sua alimentação e os seus cavalos e as suas armas. Quer mais fé do que isso? Né? Bem, vamos para o nosso intervalo, mas tem mais coisa para a gente conversar. Meus amigos, vamos para o nosso último bloco desse nosso assunto de hoje sobre os templários. Você já percebeu aí que não é um assunto simples, não pode ser tratado na superficialidade, por isso que eu estou indicando a você, olha, nesse livro aqui, História da Igreja, volume sobre a Idade Média, tem aqui um capítulo inteiro sobre os templários, né? Aqui nesse livro da minha biblioteca católica, recente, recebi esse ano esse livro, foi publicado esse ano, A Glória das Cruzadas, está aqui. Rodney Stark, um outro americano, também escreveu um livro muito bom sobre as cruzadas, só que esse livro do Rodney Stark não está traduzido ainda para o português, mas também sobre as cruzadas. Eu espero que vocês, não quero que acreditem em mim o que eu estou colocando aqui, eu quero que vocês leiam os livros. Daniel Hopes, por exemplo, na sua coleção de 10 volumes, trata do assunto. É dessas fontes aí que eu preparei essa aula aqui. Bom, mas vamos em frente. Falando dos templários, os templários podiam apresentar suas falhas. Claro, gente, todo ser humano tem falha, mas certamente essas não eram tão graves nem universais quanto diziam os adversários. As confissões que foram extorquidas por tortura nada significam. Nos países que não dependiam do rei da França, as acusações colhidas contra os templários foram insignificantes. É interessante, só na França é que, por causa do Filipe IV o Belo, as acusações foram fora da França,
as acusações foram insignificantes. Na Espanha, né, por exemplo, na região de Aragão e Barcelona e em Chipre, o processo demonstrou claramente a sua inocência. Né? Embora tenha havido historiadores desfavoráveis à dignidade dos templários, hoje em dia não resta dúvida de que foram vítimas de graves calúnias. Okay? Certas sociedades em nossos tempos dizem que são herdeiras dos templários medievais, com os quais teriam uma vinculação secreta, tipo maçonaria, mas a igreja não acredita nisso. Né? Dom Estevão Bittencourt, que vocês estão vendo aí a foto dele, ele dizia o seguinte, que teriam uma gnose ou conhecimentos esotéricos reservados aos iniciantes. Dom Estevão diz que essas afirmações são fantasiosas e alheias à verdade. Dom Estevão era um grande historiador, grande estudioso da história da igreja. Bom, finalmente, após o triste pontificado, né, do Papa Clemente V, o Papa faleceu em 1314. Em 21 de agosto de 2008, isso aqui é importante agora, porque é um dado atual. 21 de agosto de 2008, agora aqui, século XXI. O jornal da Santa Sé, o L'Osservatore Romano, publicou um artigo de Bárbara Freire, que vocês estão vendo aí a foto dela, pesquisadora da Biblioteca Vaticana e autora de vários livros sobre os templários. Os documentos originais do processo contra os templários, encontrados no arquivo secreto do Vaticano, demonstram que foram infundadas as acusações de heresias. Veja, então, um estudo recente, né, ali, feito nos documentos do Vaticano, da Biblioteca do Vaticano, chegou que, então, né, as acusações foram infundadas. Realmente, o rei Filipe IV Belo queria destruir os templários e ficar com, né, os seus bens. Ainda que constatem que eles viveram um processo de degradação depois com o tempo. Isso revelou o L'Osservatore Romano. É comum, como aconteceu também nas cruzadas, depois de um certo tempo vai havendo um relaxamento. Com os templários também parece que houve um pouco isso, mas não era assim algo que destruísse, né, a fama deles. Bom, segundo essa pesquisadora, né, palavras dela, abre aspas, graças a afortunados descobrimento das atas conservadas no arquivo secreto do Vaticano, hoje sabemos que a disciplina primitiva do templo, né, dos templários, e seu espírito autêntico se haviam corrompido com o passar do tempo, caindo na decadência e deixando aberta a difusão dos maus costumes. Mas, de nenhum modo, se haviam convertido em hereges e o processo foi, em definitivo, um meio para apropriar-se de seu patrimônio, afirma a autora do artigo. Então, quer dizer, fica bem claro, houve uma certa decadência dos templários, né? Mas o que aconteceu mesmo foi o desejo de se apropriar do patrimônio deles. Bom, ela afirma que a detenção por parte de Filipe IV, o Belo, era um ato totalmente ilegal, pois só o Papa tinha faculdade para investigar sobre uma ordem religiosa da Igreja de Roma, como era precisamente a Ordem do Templo. Quando fala a Ordem do Templo, é a Ordem do Templário. O rei não tinha nada a ver com o comportamento da ordem, era uma ordem religiosa, que foi aprovada por um Papa, como eu já falei no começo aqui. Então, quem tinha que verificar se os templários estavam cometendo alguma heresia não era o Papa e não Filipe IV Belo. Entende? Então, aí você percebe que foi um processo realmente ilegal. O Papa Clemente V, né, que começou o pontificado em 1305, morreu em 1314, ele foi submetido à chantagem, diz a autora aí, do rei, que ameaçou, né, começar um cisma caso não suprimisse a ordem. Aí é que está o pulo do gato.
não é? O que muitas vezes os reis fizeram com os papas. Ou aceito o que eu quero, ou eu vou provocar um cisma na igreja, ou seja, eu vou separar a França da igreja. Só que a França era o país mais católico que existia praticamente. Isso, gente, aconteceu muito com outros reis. Henrique VIII, na Inglaterra, porque queria casar com a senhora Ana Bolena, né? E queria que o Papa declarasse nulo o casamento dele com Catarina de Aragão. O Papa não concordou, ele foi lá e separou a Inglaterra da igreja. É isso aí que acontecia muitas vezes. Bom, o pontífice suprimiu a ordem, diz aí a autora dessa matéria que foi publicada no Observatório Romano, o pontífice suprimiu a ordem sem pronunciar uma sentença. Eu já falei disso daqui. Declara o Jornal do Vaticano. E no Concílio de Viena, de 1312, em que se concordaram com a extinção da ordem, né, pediu que se declarasse nas atas que o processo não havia oferecido provas contrárias de heresia contra eles. Tá, isso foi publicado em Castel Gandolfo, onde faz o jornal Observatório Romano, no dia 22 de agosto de 2008. Eu tirei essas citações todas do site zenit.org. Então, se você entrar aí no site zenit.org, entrar lá no dia 22 de agosto de 2008, você vai encontrar, então, isso daí. Bom, referindo-se aos templários, dizia São Bernardo, né? São Bernardo morreu em 1153, ele que ajudou a fazer a regra dos templários, levou a instituição ao Papa da época e o Papa aprovou como uma instituição religiosa, né? São Bernardo dizia o seguinte, abre aspas, não sei se os devo chamar monges ou cavaleiros. Talvez seja necessário dar-lhes um e outro nome, pois eles unem a brandura do monge e a coragem do cavaleiro. Está lá na obra dele, De Laude Nova Emilide, né, de São Bernardo. Então, a gente percebe que os santos estavam envolvidos nessas coisas. Então, não era um absurdo, né? O padre Joseph Comblin, ele disse o seguinte, a cavalaria medieval deu à igreja uma coleção de santos e santas, olha aí, uma coleção de santos e santas, como nenhuma classe social jamais deu, justamente porque eram a verdadeira elite social. A santidade se multiplicou neles pelo heroísmo de profissão, pela consagração de energias magníficas. Está aí na obra, de onde é que eu tirei isso? Os Sinais dos Tempos e a Evangelização, editora Duas Cidades, 1968, São Paulo, página 82. Eu gosto de colocar essas citações, sabe, porque fica a coisa assim bem definida. Bom, para entender bem esta matéria, a gente precisa ligar isso aí com as cruzadas, né, que é uma aula também que a gente já fez aqui há um tempo atrás, né? E, claro, isso que eu estou colocando aqui é apenas uma síntese de tudo, né? Mas eu gostaria que depois vocês pudessem estudar com mais profundidade nos livros, né? Porque esse é um assunto que hoje é muito usado, assim como a Inquisição, é muito usado para atacar a igreja, né? Agora, um outro dado muito interessante que eu não coloquei aqui em forma de slide, mas que eu queria comentar aqui, é o seguinte, esses templários, que eles foram extintos aí por muitos lugares, eles foram aceitos pelos reis de Portugal. Que coisa interessante. E como eles eram muito capacitados, em Portugal, eles começaram um trabalho muito bonito, muito forte. Veja, foram rejeitados na França, mas em outros países não foram assim tão rejeitados e tão condenados. Então, eles foram para Portugal. Em Portugal,
O Papa aceitou em Portugal, só que mudou o nome deles. Aqui vocês não vão chamar mais Cavaleiros Templários, vocês vão chamar de a Ordem de Cristo. Agora, note uma coisa interessante. Já perceberam que essa cruz vermelha que eles usavam aí é a mesma cruz das caravelas de 1500 e pouco? Por quê? Porque esses templários, extintos na França e outros, que foram para Portugal, aceitos pelos reis católicos de Portugal, desenvolveram ali tremendamente muitas coisas, inclusive a navegação. E depois eles criaram, com todo o aparato de Portugal e também da Espanha, as grandes navegações. Por isso que vocês vão ver as grandes caravelas de Pedro Álvares Cabral, de todos os portugueses que navegaram pelo mundo, que foram para a Índia, que foram para, né, trazendo a cruz vermelha nas caravelas. Essa é outra história, esse é um outro desdobramento que precisaria ser tratado com mais tempo. O que esses templários fizeram de maravilha em Portugal? Por que Portugal, por exemplo, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, católico, com 19 missionários? Porque católico era da Ordem de Cristo. Pedro Álvares Cabral, era um capitão da Armada Portuguesa, mas ele fazia parte da Ordem de Cristo. Se você for em Santarém, a cidade de Cabral, ali em Santarém, é uma visita muito interessante. Quem for a Portugal, eu aconselho isso. Vá à cidade chamada Santarém. Ali você tem uma igrejinha onde tem um milagre eucarístico de Santarém, maravilhoso. Do lado, assim uns 20 metros do lado, você tem o túmulo de Cabral. Eu estive lá. E na rua tem uma imagem imensa de Cabral. Sabe como é que é essa imagem? Cabral vestido de capitão da armada portuguesa, com a cruz levantando assim no alto. Ou seja, o Cabral era um homem militar, mas era um homem cristão. Ou seja, era como se fosse um cavaleiro templário do século XVI. Os cavaleiros templários foram extintos lá com 1314, mais ou menos. Mas nós vamos ter aí a continuação do trabalho dele na famosa Ordem de Cristo, que teve uma importância capital para Portugal e para o Brasil, porque foram eles que chegaram aqui no Brasil. Não é à toa que os reis de Portugal queriam evangelizar os índios. D. João III, né, quando mandou para cá o primeiro governador do Brasil, Tomé de Souza, ele falou para Tomé de Souza, numa constituição que ele escreveu, que o grande desejo dele, né, de colonizar o Brasil era para evangelizar os índios, para fazê-los assumir a nossa fé católica. Está aí, isso está documentado. Então, essa história dos templários tem desdobramento muito grandes. E eu estou colocando aqui apenas com relação a Portugal, mas eles foram também para outros países. E como eram homens assim, acostumados com lutas, com trabalhos de todas as ordens, né? Em todos os países que eles iam, eles mudaram as coisas, né? Eu aconselho uma hora você estudar com um pouco mais de detalhe a Ordem de Cristo em Portugal e ver todo o desdobramento que eles tiveram nas navegações, né? E vocês vão ver quantos desses navegadores, tipo Vasco da Gama, né? Fernão de Magalhães, vocês vão ver que esses homens tiveram por baixo uma raiz da Ordem de Cristo. Bem, tem muito mais coisa que a gente pode estudar. Vou ficando por aqui. Quero apenas agradecer a atenção de vocês hoje e pedir a algum sacerdote, algum diácono que nos dê a bênção para a gente completar essa nossa aula. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.